Deus, é dos profetas menores, depois de Amós, aleluia, lá no finalzinho já do Antigo Testamento, amém? Misericórdia, aleluia. Quero que todos acompanhem esta leitura, é só um versículo, Jonas capítulo 3, versículo 10, somente ele. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer: Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Podeis assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Culto de missões. Enquanto eu estudava, eu pedi para Deus um tema. Aleluia. Qual Ele me deu um tema, e eu quero que vocês falem isso comigo. A missão que Deus tem na minha vida. A missão que Deus tem na minha vida não envolve só a minha vida. Aleluia. Aquilo que Deus tem contigo não envolve somente você. Aleluia, glórias a Deus. Culto de missão, denominada missão. Aleluia. E o que é missão? Glórias a Deus. Missão é propagar o Evangelho, divulgar a fé, espalhar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, nos deixa bem claro isso quando Jesus diz: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulo é o mesmo de seguidor. E para alguém ser seguidor, aleluia, de Jesus Cristo, precisa conhecer Jesus Cristo. Mas como conhece Cristo? Conhecemos a sua palavra, aleluia, aonde as Sagradas Escrituras diz, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para deixar mais frisado, João capítulo 8, versículo 36, aleluia, assim sendo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus, aleluia. Escuta isso, presta atenção. Romanos capítulo 10, versículo 9, já foi mencionado aqui, aleluia. Glórias a Deus. Deus confirmou através do diácono Carlos a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 11, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora preste atenção para cá, no versículo 14 e 15. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Aleluia. E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu vou repetir. E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15, a parte A. E como pregarão se não foram enviados? Como vão pregar se não foram enviados? A parte B do versículo 15, aleluia, glórias a Deus. Mas para aqueles que têm honrado o seu compromisso com o Senhor, realizando as boas obras, fica a parte B, aleluia. A parte B do versículo 15 vai dizer: como são maravilhosos os pés dos que anunciam a boa obra do Senhor. Mas é só para quem anuncia a boa obra do Senhor. Aleluia. Obreiro, o que é viver em missão? Viver em missão é ser aberto a escutar,
ser sincero no tratar, ser carinhoso com as coisas de Deus e com o próximo, é vivenciar a natureza, acolher a diferença e respeitar as opiniões. Aleluia. Obreiro, e qual é a nossa maior missão na terra? E a minha resposta é bem clara e bem direta: fazer a vontade do Pai, a quem outrora nos restaurou, nos limpou, nos purificou. E ainda mais em Lucas capítulo 9, versículo 1 e o 2 vai dizer: havendo Jesus convocado os 12 discípulos, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizar curas. Versículo 2: igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Aleluia. Outrora você estava na lama, todavia agora você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar demônios, aleluia, realizar curas, aleluia, glórias a Deus, prodígio para a glória do nome de Deus. E muita gente tem se retido, tem guardado a espada, aleluia, e não usado. Glórias a Deus. Culto de missão, a qual muitos que estão por aí, aleluia, que se diz crente e evangelho, que nunca fez uma obra dentro da casa do Senhor. Aleluia. Então, aleluia, praticamente num comodismo, que naquele dia o Senhor vai tirar todos e vai cobrar, como sempre o pastor diz, um por um. Aleluia. O Senhor nos tem dado autoridade, aleluia, através do seu nome. O Senhor tem nos dado poder através do seu nome. Aleluia. E o que é que você tem feito? Quantas pessoas você já convidaram para um culto este ano? Quantas pessoas você já impuseram a mão e foram expulsos algum demônio? Algum doente, algum coxo foi curado? Você tem usado a autoridade que Deus tem te dado, aleluia, como ministro do Evangelho? Ou você só está cumprindo tabela de culto? Só está vindo para os vocal, ensaio, canta. E aí, é só isso? Aleluia. Deus queira que fosse, mas não. Aleluia. Continuando. Jesus, ele deu início à sua missão na terra, sendo ele para mim e para você o maior exemplo. E no final ele ainda diz algo em João capítulo 16, versículo 33: eu vos preveni sobre esse acontecimento, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Então por que você tem recuado? Porque você entrou para o Evangelho, aleluia, sabendo o que é Evangelho. Evangelho não é só mar de rosa. Você entrou sabendo, aleluia, que Paulo pediu para tirar os espinhos, mas Deus falou aos Paulo: somente a minha graça te basta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 12. O que é que ele vai nos dizer? Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. A igreja não entendeu. Eis que venho sem demora, e trago o galardão para recompensar, para premiar, para entregar cada um segundo as suas obras. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mas as tuas obras, a Bíblia me garante que vai ser provada no fogo. Não é isso? Vai ser provada no fogo. Não é porque você sai para evangelizar que você vai receber galardão. Qual está sendo a tua intenção? É para Cristo ou é para mostrar? Está fazendo para o reino ou está fazendo para o ser humano na terra? Vê o que você está fazendo. Aleluia. Fica difícil até glorificar. E eu vou entregar tudo, porque, aleluia, quando eu estava estudando, eu quase choro. Só não chorei porque minha mãe estava ajeitando os cabelos do meu lado, mas estava falando comigo a palavra.
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela, porque subiu a sua maldade diante a mim. Jonas significa uma pomba. A palavra veio direto a Jonas, especificando o profeta o que ele deveria fazer, que era entregar a palavra, a mensagem do Senhor. Estava vindo diretamente para ele, mais nenhum. Jonas, levanta-te. É uma ordem do Senhor. A palavra do Senhor, quando ela vem direcionada a mim e a ti, ela não vai pedir por favor. É ordem. E se você chama ele de Senhor, você obedece. Aleluia. Se você se prostra em oração, é porque você tem ele, aleluia, como seu rei, como seu Senhor. Então você obedece. É ordem. Nínive era a capital do poderoso império assírio, que era a força dominante no mundo daquele tempo. Aleluia. A mensagem dada a Jonas pelo Espírito Santo é: levanta-te e vai a Nínive. Deve ter vindo, aleluia, como uma surpresa ao profeta. Nenhum dos profetas jamais havia sido enviado como tal aos gentios, e especificamente aqueles tão cruéis, aleluia, que eram os ninivitas. Aleluia. E além disso, a ordem dada pelo Senhor, aleluia, é: prega, clama contra ela. Certamente não era uma palavra que iria agradar, aleluia, o povo daquela cidade. Aleluia. Advertir os homens quanto aos seus pecados e lhe dizer que o juízo está por vir, aleluia, seja logo ou no futuro, às vezes é recebida como uma palavra de aprovação para quem está recebendo tal mensagem. Aleluia. Isso é recebido como hostilidade, censura. E por isso muitos profetas naqueles tempos foram mortos, por pregarem, aleluia, a verdade, por cumprirem a ordenança do Todo-Poderoso. E depois que eles pregavam contra a cidade ou contra as pessoas que Deus ordenava, morria. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que Jonas se levanta. Jonas foi obediente, se levantou, mas ele se levantou para fugir. A Bíblia diz, aleluia, Jonas, ele se levanta, aleluia, mas não é para pregar contra Nínive, aleluia, e sim para fugir da presença do Senhor. Indo para Tarsis, onde Jonas achava o navio, paga a sua passagem, entra nele e parte para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tarsis estava localizada na costa sul da Espanha, estava na direção contrária da Nínive. E neste versículo, aleluia, 3 do capítulo 1, é repetido 2 vezes que Jonas está fugindo da presença do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia e ver Jonas capítulo 1, versículo 3, vai aparecer: e Jonas fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. E no finalzinho do versículo vai dizer novamente: Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Aleluia. E nesta noite, baseado com o texto, baseado com a palavra, eu quero te fazer uma pergunta, aleluia. Você tem sido igual a Jonas? Aleluia. Fugindo da presença do Senhor? Por não, escuta isso, por não se achar capaz de conseguir algo de tamanha responsabilidade que Deus lhe entregou. Você tem fugido? Aleluia. Se a tua resposta em secreto, aleluia, for sim, eu vou te mostrar algo bíblico. Aleluia. O salmista escreve em Salmo 139, do versículo, aleluia, 7 ao 13: para onde poderei eu escapar, aleluia, do teu Espírito? Para onde poderei fugir da presença do Senhor? Se eu subir o céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar,
Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aleluia. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Sabe por quê? Aleluia. A noite para ti brilha como o dia. Tu criaste o íntimo do meu ser e tu me teceste no ventre da minha mãe. Para onde fugirá eu? Aleluia. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus não nos dá um fardo maior do que você possa suportar. Deus, Ele nunca vai te dar algo maior do que aquilo que você possa carregar. Aleluia. Então você é capaz de realizar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Não precisa fugir da presença, porque se Ele te entregou é porque Ele sabia. Tu podia cair, Ele sabe, Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Ele sabia que um dia tu ia fracassar, Ele sabia que um dia tu ia chorar, Ele sabia que um dia tu ia se humilhar na presença dEle. Mas não fuja, porque não tem como. Se Ele te entregou, Ele é fiel. Somente te esforça e tem de bom ânimo. Aleluia, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor fez se levantar um grande vento no mar e uma grande tempestade. Aleluia. A tempestade era tão grande que o navio estava para se quebrar. Os marinheiros tiveram muito medo e a Bíblia diz que cada um clamava ao seu Deus. E para aliviar o peso do navio, jogaram ao mar as cargas que estavam no barco. Jonas, no entanto, havia descido ao porão do navio e se deitou, aleluia, e dormiu um profundo sono. A Bíblia diz que ele dormia profundamente. Aleluia. Amados, escuta isso. Não há consciência mais insensível, mais culpadora do que a de um crente desobediente ao Senhor. E os marinheiros estavam orando, mas Jonas estava dormindo. Primeiro ele desceu a Jope, depois desceu para dentro de um navio, aleluia, e em seguida desceu ao porão do navio, e a tormenta era tão terrível, glórias a Deus, que não tinha para onde ele escapar mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que a Bíblia vai dizer que os marinheiros a bordo estavam tentando fazer o possível para salvar o navio. Mas o problema não era a carga que eles lançavam para fora do navio. O problema estava dentro do navio. E o problema tinha um nome, era profeta e era Jonas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu quero te falar algo nesta noite. Aleluia. Tem momentos na nossa vida que vivemos uns caos, situações adversas, problemas, complicações, fazemos campanha e etc. para resolver e Deus poder derramar da sua graça. Mas muitas das vezes o peso no meio do caos não é a situação que está ao seu redor. Eu vou especificar. É você e é eu. Aleluia. Assim como nós lemos, assim como eu acabei de falar, aleluia. Aqui não era, aleluia, o problema não era as cargas, e sim Jonas. Às vezes não é Deus que tem te colocado na prova, é você que só está andando na desobediência. E você não tem mais nenhuma intimidade com Deus que você nem percebe. E está passando lutas e não sabe que está distante e está na desobediência. Aleluia, glórias a Deus.
e tenta se livrar das situações, assim como aqueles marinheiros tentavam se livrar daquelas cargas, sendo que o problema estava dentro do barco, e era Jonas. Examine-se você mesmo. Por que é que as tribulações às vezes nunca acabam? Por que é que as situações nunca acabam? Tem prova? Tem, mas também tem a vitória. Um crente não vive só na prova. Tem que desfrutar da bonança, da vitória. Aleluia, Jesus. E por que você tem chorado tanto esses tempos? Será se tem andado em obediência? Será se tem cumprido o seu chamado? Será se você tem se colocado na posição? Às vezes Deus usa até um pastor, como Ele já usou demais o meu pastor para mim durante a madrugada, como Ele já usou demais aqui para toda a igreja. Às vezes o pastor aqui, aleluia, está sendo boca de Deus e ninguém está percebendo, aleluia, simplesmente convidando para o evangelismo numa rodoviária. Vocês não estão entendendo, porque não é para pastor, não é para missionária, não é para quem está na frente. Você não está fazendo para homem aqui, porque se você estiver fazendo para homem, eu sinto muito, está sendo em vão. Do mesmo jeito que você se dedica para cantar bonito num vocal, do mesmo jeito que você se dedica para ficar bonito e vir para um culto, se dedica também para fazer a obra do Senhor fora de uma igreja. Isso é missão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Missão não é só pegar no microfone e ter, aleluia, graça para revelar, para profetizar. Missão verdadeira é trazer alma sedenta perto de Jesus. Porque se você estar aqui hoje, alguém me trouxe para perto de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Tem Glória a coisas Deus. na nossas vidas como crente, pastor. E eu creio que foi o Senhor até que falou com essas palavras. A nossa vida espiritual, como crente, ela reflete muito no natural. A gente às vezes nem percebe. Tudo que você faz no espiritual vai refletir no teu natural. Se você está de mal com Deus, vai refletir no teu natural, no teu trabalho, no teu dia a dia. Se você está de mal na tua família, aleluia, vai refletir com certeza no seu natural. E as coisas vão começar a andar para trás, às vezes vai ficar parado e você não vai entender. E a Bíblia diz que o capitão do navio se aproximava de Jonas e disse: como consegue ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te. Glória a teu Deus. Se você olhar do capítulo 1 até o capítulo 3, sem chegar lá no capítulo 4, aleluia, a palavra direcionada para Jonas, levanta-te, é mais de uma vez. Aleluia. Levanta-te. Os marinheiros mandam ele levantar. Como é que você consegue ficar dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus. Possivelmente Ele terá compaixão de nós e nós não perecemos. Aqui a negligência e o desinteresse do profeta foi repreendida pela fé dos pagãos. Jonas, levanta e clama ao teu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a teu Então os marinheiros chegam Deus. a uma conclusão: vinde e lançamos sorte para que saibamos por causa de que sobreveio este mal. Aleluia. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte que eles lançaram não disse a eles o problema, mas apenas a pessoa que poderia mostrar o problema, e essa pessoa era Jonas. Então os marinheiros interrogaram: declara a nós tu agora, por que motivo nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, de onde vens e qual é a tua terra, de que povo tu és? Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E a Bíblia diz que aqueles homens temeram sobremaneira e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor. O assombro deles, pelo fato de alguém que adorava ao Senhor Criador Todo-Poderoso, tivesse desobedecido a uma ordem do Senhor. Para que eles isso parecia intucioso e até criminoso.
como realmente era nos antepassados. E lhe disseram: o que faremos contigo para que o mar se aquiete? Porque o mar estava cada vez mais revoltoso. Jonas responde: tomai-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Jonas, ele mostra que ele havia chegado a um ponto de reconhecimento quanto à sua desobediência, e que já não valeria mais resistir. Aleluia. Igreja, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele busca o reconhecimento do Senhor, de fazer a vontade dele na sua vida. Aleluia. Os marinheiros tentavam voltar à terra à vista, mas não conseguia, porque a tempestade, aleluia, o mar se enfurecia cada vez mais. Aleluia. E eles clamaram ao Senhor e disseram: rogamos-te agora, ó Senhor, que não pereçamos pela vida deste homem. Essa oração deles é notável. Consideramos que eles nem sequer conheciam nem serviam ao Senhor. Tomaram Jonas e jogaram no mar, e o mar se aquietou do seu furor. A Bíblia diz que aqueles homens temeram ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Há evidência aqui de que eles aceitaram ao Senhor Jesus por causa do que havia visto. E entretanto, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas, e ele ficou dentro deste peixe durante 3 dias e 3 noites. Jonas esteve no ventre do peixe pelo menos 72 horas, porque fala de 3 dias e 3 noites literais. Jonas ora ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e Tu me ouviste a minha voz. Nos versículos 2 e 9, o profeta Jonas, ele faz citações de 8 salmos. O Salmo 120, o 43, o 31, o 69, o 18, o 116, o 3 e o 142. Quando Jonas ora do ventre do inferno, clamei e tu me ouviste a minha voz, não significa que Jonas tivesse ido realmente ao lado ardente de fogo, ao lado ardente do inferno. Não significa isso. Ele está empregando uma metáfora ou um simbolismo com respeito à terrível prova que havia vivenciado. E depois da oração de Jonas, a Bíblia vai dizer que o Senhor ordenou, aleluia, ao peixe, e esse vomitou a Jonas em terra seca. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te ordenei. Jonas se levanta dessa vez, não para fugir. Aleluia. Jonas, ele foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era Nínive uma cidade grande em extremo, de 3 dias de caminho. E eu, estudando esta palavra, onde diz 3 dias de caminho, diz respeito ao tamanho da cidade e não à distância da viagem de Jonas. A circunferência da cidade era aproximadamente a 103 quilômetros, o que exigia 3 dias de viagem a pé para que o homem a circuncidasse a ela toda. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando de um dia, e pregava dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída, como está registrado em Mateus capítulo 16, do 1 ao 4, e em Lucas capítulo 11, versículo 30. Jonas, ele era um sinal aos ninivitas, ou seja, ele era a ilustração pessoal da ira de Deus e da graça de Deus.
Aleluia. Aleluia. Jonas, para aquela cidade, se tornou o profeta de última hora. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, escuta, a importância de obedecer a missão que Deus tem nos dado. Porque Ele deu para todos o que aceitaram como Cristo o Salvador. Para todos a qual com sua boca confessou. Aleluias. A qual eu já mencionei aqui. Aleluia. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Todos, sem sombra de dúvida, que está dentro deste templo batista do avivamento da fé, tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Não é só para obreiro, missionário. Você não pode ser missionário, aleluia, com credencial aqui na terra, mas você é ungido pelo céu. Missionário é aquele que faz missão. Aleluias. E o homem de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e se vestiram de cilício, desde o maior até o menor deles. Quando a palavra chega até o rei, a Bíblia diz que ele se levanta do seu trono, despojou as suas vestes e se cobriu de cilício e assentou-se sobre cinza. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, tu és o rei e eu não. Em outras palavras, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele sai do trono, aleluia. Glória a Deus. Porque tem algo falando acima dele. Ou ele obedece ou a cidade em 40 dias é destruída. E ele reconhece. A Bíblia diz que ele se assentou sobre cinzas. Cinzas. Aleluia. E proclamaram um decreto que nem o homem, animais provasse de coisa alguma, nem bebia água. Aleluia. Enquanto aos homens e aos animais, cubram-se de cilício e clame a Deus fortemente, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Talvez assim Deus se voltará e se arrependerá e se apartará, aleluias, do seu furor, da sua ira, e assim nós não perecemos. E o texto que eu li para encerrar, Jonas capítulo 1, versículo 10. Deus observou tudo quando fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência e atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A igreja aleluia. não entendeu. Oh, aleluia, Jesus. Deus, ele tinha algo com o profeta Jonas. Aleluia. E era com ele. Esses dias eu estava na Betel, o pastor estava, e a irmã Vilani falou algo sério e refletiu nesta palavra. Às vezes a igreja aqui está lotada, pode estar em festividade, pode ter gente até lá fora. Deus, ele pode escolher qualquer um, mas se ele te escolheu, é você. Não coloca a tua responsabilidade para ninguém. Vai e faz. Vai e faz. Quem é que lembra do tema? Só quem estava ligado. Eu aqui te fiz. Aleluia. Não, o tema da festa não, da pregação. Da pregação. Aleluia. Glórias a Deus. O que Deus tem na tua vida, o que Deus tem na minha vida, não vai ficar só na tua e só na minha. Aleluia. Glórias a Deus. A sombra de Pedro curava. Então não estava só na vida dele. Ao coxo, na Porta Formosa, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda, no nome de Jesus Cristo. Então o que você tem não é só para você. Vai refletir, aleluia, na vida de outras pessoas. Às vezes, aleluia, você está aqui como o pilar da sua casa.
Se a sua casa ainda não caiu, é porque você tem sido o pilar dela. Então não recua, não fuja da presença do Senhor. Eu não sei, aleluia, por que você está lutando, por que você tem jejuado, como é que tem sido as tuas orações ao Senhor, como é que tem sido as tuas lágrimas, aleluia, mas Ele tem escutado sim tudo. Ele pode estar em silêncio para ti, porque às vezes o silêncio dele é muitas respostas na nossa vida, aleluia. Às vezes a gente quer ficar de pé, mas o Senhor está falando, fica de joelho, porque é necessário. Eu vou te preservar de joelho, eu vou preservar a tua casa de joelho, eu vou preservar o teu chamado, o teu ministério de joelho, mas não fuja da minha presença. E com a autorização do pastor, eu queria orar. Convido a igreja a se colocar de pé.